Essa aula que você vai ver agora faz parte do livro Desvendando a Língua Japonesa, que é um livro completamente gratuito e completinho para desenvolver uma base sólida de conhecimento em língua japonesa. Perfeito para quem não sabe nada ou quase nada de japonês e quer dar os primeiros passos e aprender os fundamentos do idioma. Além do próprio livro, que é totalmente gratuito, você pode adquirir também o curso completo do livro Desvendando a Língua Japonesa, que é basicamente a gente estudar o livro inteiro através de aulas em vídeo, como essa que você vai assistir agora. Se você tiver interesse, depois de você assistir essa aula, depois de você aproveitar o conteúdo dela, o link está aqui na descrição. Aqui na descrição você encontra tanto o link para você acessar o livro gratuito, quanto para você adquirir o curso Desvendando a Língua Japonesa. Bons estudos para você! Agora nós vamos ver a partícula de. E essa partícula indica tanto o local onde a ação acontece, quanto com o que a ação é feita, como se fosse a ferramenta usada para executar. Então, olha só esse exemplo aqui, ó. Hashi de gohan o tabemasu. Comer arroz com hashi. Está claro que o hashi, que é os palitinhos japoneses, né, de comer, acompanhado da partícula de, é o meio pelo qual a ação é realizada, a ferramenta usada para executar a ação comer. O que está acontecendo aqui na frase? Fazendo uma análise mais profunda. Temos o verbo tabemasu, que significa comer, ele está formal porque está na forma mas, e esse é o verbo taberu, né? Comer informal. Verbo do grupo 2, troca o ru por mas. Nós temos aqui a partícula o, indica o objeto. Quem come, come alguma coisa. Então temos aqui a palavra gohan, que significa arroz, significa refeição também, tá? Poderia estar se referindo a uma comida mais abrangente, além do arroz propriamente dito, tá? Pode ser o conjunto da obra. Então, partícula o indica o que come, né? Quem come, come alguma coisa. A partícula o indica que ele come arroz. A partícula de, que está aqui, ela indica a ferramenta utilizada, ela indica o meio pelo qual. Guarda essa explicação. A partícula de indica o meio pelo qual. Então, temos aqui hashi, que são os palitinhos japoneses usados para comer. E a partícula de indica que é com ele que a ação foi realizada. Ele é o meio pelo qual a ação é realizada. Então, é só você sempre perguntar com o que a ação é feita, né? Outro caso aqui, outro exemplo, onde ele vai indicar o lugar que a ação acontece, né? Temos aqui, ó. Eki de tomodachi o machimasu. Esperar o amigo na estação. Eki de tomodachi o machimasu. Nós temos aqui eki, significa estação. Eki. Temos a partícula de, que ela está indicando o meio pelo qual, mas aqui é o local onde a ação acontece, né? Então, quando eu falo eki de, dá para você entender como se fosse um na estação. É na estação que essa ação está acontecendo. Aí nós temos a palavra tomodachi, que significa amigo, e temos o verbo machimasu, que significa esperar. Aqui na palavra amigo, tomodachi, temos a partícula o, né? Que é o objeto. Quem espera, espera alguma coisa. A coisa que ele está esperando, ou alguém que ele está esperando, é indicado pela partícula o. Esse verbo, machimasu, é o verbo matsu. Aqui ele está informal, né? Matsu. Ele é um verbo do grupo 1, terminado em tsu. Para passar para a forma mas, muda da linha do u para a linha do i, né? Então, tachi tsu te to. Machimasu, ok? Então, a partícula de aqui está indicando que é na estação que acontece. Então, ó, perceba que pelo contexto nós conseguimos diferenciar se a gente está falando da ferramenta pelo qual a ação é feita ou se é o local onde ela acontece, né? Nos dois casos, em essência, são o meio pelo qual, né? O meio pelo qual pode ser a ferramenta ou o local. Vamos para outros exemplos aqui, ó. Restaurante de Italia ryori o tabemasu. Comer comida italiana no restaurante.
Restaurante de Itália ryori o tabemasu. Temos aqui, ó, restaurant significa restaurante, né? Restaurant. Aí temos a partícula de. Ela indica o meio pelo qual é onde a ação comer vai acontecer dentro do restaurante. Aí temos aqui Italia ryori, significa culinária italiana ou comida italiana. Temos a partícula o, né? O meu padrão aqui de marcação, eu sempre destaco partícula em vermelho nas minhas aulas, tá? Independente de qual partícula for. Aí no final temos o verbo tabemasu, comer, que é o verbo taberu, verbo do grupo 2, só troca o ru por mas. Então, ó, comer, ou aqui, comer, a partícula o indica onde a ação, indica o que come. Quem come, come alguma coisa. O que ele come? Comida italiana. A partícula de indica onde a ação ocorre ou com o que ela é feita. No caso aqui, restaurante. Ninguém come com o restaurante, né? Ninguém usa o restaurante assim de pegar na mão e usar para comer. Ele é um local. Então, é o local onde a ação ocorre. Outro exemplo aqui, ó. Konbini de arubaito shimasu. Konbini de arubaito shimasu. Fazer bico na loja de conveniência. Olha só como que ficou essa frase, né? Começa aqui com konbini, significa loja de conveniência. Loja de conveniência é uma das coisas mais comuns no Japão. Às vezes, no mesmo quarteirão, você tem duas. Às vezes, você tem uma de frente para outra, né? E é parecida com as que a gente tem em posto de gasolina no Brasil, só que ela é mais completa, né? É mais ou menos do mesmo tamanho até, só que ela é mais completa, ela é mais sortida. É tipo um supermercado pequenininho, é um pouco mais caro do que no supermercado, só que elas ficam abertas 24 horas, todos os dias, né? Muito prático para você pegar uma comida rápida, um acessório que você precisa meio que urgente, até, sei lá, uma gravata que você precisa, tem lá. Ou uma camisa social, você está indo para o trabalho, sujou de lama, né? Um carro passou, sei lá, você quer comprar uma camisa social básica, lá vende, né? Muito legal. Em japonês se diz konbini. Aí temos a partícula de, né? Vai indicar o meio pelo qual, no caso vai ser o local. É na loja de conveniência que acontece o que vem depois. Aí temos aqui arubaito. Eu traduzi como bico, né? Mas o que é isso? Arubaito são aqueles trabalhos de meio período que as pessoas fazem e que elas são remuneradas por hora de trabalho, né? Então, normalmente o arubaito é feito por um estudante que ele pode estudar de manhã e no fim da tarde, 4 horas durante o dia, ele trabalha ali no restaurante como garçom, né? Ou trabalha na cafeteria fazendo café. Ou trabalha na loja de conveniência, no caixa e arrumando os produtos, né? É um trabalho onde você não é um contratado fixo daquele lugar. Você pode ir, às vezes, 2 vezes por semana, 4 horas cada dia, e você ganha o equivalente às 4 horas. É feito, por exemplo, por adolescentes no 3º ano da escola, ou pessoas que estão na faculdade e aí quer ter uma renda. Às vezes é feito por mães, né? Às vezes mulheres que pararam de trabalhar porque tiveram filho, aí quando o filho começa a ir no jardim da infância, ela usa esse tempo para fazer um trabalho. Aposentados, né? E claro, tem gente que vive desses trabalhos também. O nome disso é arubaito, ok? Arubaito. E aí nós temos o verbo shimasu, que significa fazer, né? Ele é o verbo suru, no modo informal, na forma de dicionário. E quem faz alguma coisa. A coisa que ele faz vem com a partícula o. Então, quando eu falo arubaito shimasu, eu estou falando fazer arubaito, fazer o bico. E konbini de, na loja de conveniências. Konbini de arubaito shimasu, fazer bico na loja de conveniência. Ok? Outro exemplo. Foku de butaniku o tabemasu. Comer carne de porco com o garfo. Foku de butaniku o tabemasu. Temos aqui a palavra foku, que significa garfo. Temos a partícula de, indicando a ferramenta, o meio pelo qual, o que ele usa para fazer a ação. Temos aqui butaniku, significa carne de porco. Inclusive, buta significa porco, niku significa carne de qualquer tipo.
Aí temos a partícula o, que é o objeto direto, e temos o verbo tabemasu, que significa comer. Então, comer carne de porco com o garfo. Foku de butaniku o tabemasu. Ok? Novamente a partícula de, indicando o meio pelo qual. Mais um exemplo. Kappu de kohi o nomimasu. Tomar café com a xícara. Temos aqui, ó, kappu, significa xícara. Kappu. Kappu. É derivado de cup, do inglês. Partícula de é o meio pelo qual, então ele usa a xícara, né, para fazer uma ação. Aí temos aqui kohi, que significa café. E a partícula o. O café é o objeto, né? E o verbo é o verbo nomimasu, que significa beber. Quem bebe, bebe alguma coisa. Coisa que ele bebe tá com a partícula o. Quem bebe, bebe em algum lugar ou com alguma coisa, né? Partícula de. Então, tomar ou beber café com a xícara. Kappu de kohi o nomimasu. O verbo nomimasu está na forma mas, né? Está formal. Ele é o verbo nomu, que significa beber. Ele é um verbo do grupo 1. Então, nós trocamos esse mu do final por mi. Ok? Outro exemplo. Kuredito kado de haraimasu. Kuredito kado de haraimasu. Pagar com o cartão de crédito. Então, temos aqui, ó, kuredito kado de haraimasu. Essa palavra, kuredito kado, cartão de crédito. O que nós temos aqui em katakana, ó? Kuredito. Aqui temos o di, aqui temos o tsu pequeno e aqui temos o to. Então, ele dá aquela pausa, ó, jito, kuredito. E aí, isso aqui é meio que uma palavra, né? Como no japonês não tem espaços, isso aqui é o crédito, né? Kuredito, kuredito. Aí aqui temos kado, kado, né? Temos a letra K e o prolongamento. Aí temos a partícula de, indicando o meio pelo qual. E logo depois temos o verbo haraimasu, que significa pagar. Esse verbo na forma de dicionário se diz harau. Ele é um verbo do grupo 1. Nós trocamos o u por i e colocamos o mas, né? Harau, haraimasu. Kuredito kado de haraimasu. Pagar com cartão de crédito. Ok? Próximo exemplo. Byouin de hatarakimasu. Byouin de hatarakimasu. Trabalhar no hospital. Temos aqui, ó, byouin. Significa hospital. Byouin. Byouin de, partícula de, o meio pelo qual. O que é usado para fazer a ação. E a ação que nós temos aqui é hatarakimasu. Significa trabalhar. É o verbo hataraku. Ele é um verbo do grupo 1. Troca o ku do final por ki. Hataraku, hatarakimasu. Ok? Partícula de é o local que acontece, né? O meio pelo qual. Então temos a ação trabalhar. Aonde ele trabalha? No hospital. Outro exemplo. Interneto de Nihongo naraimasu. Aprender japonês com a internet. Interneto significa internet, ó. Interneto. Temos a letra I, ta. Prolongamento, ta. Ne, tsu pequeno para dar pausa e o to. Então essa parte aqui fica neto. Interneto. Interneto. Interneto de, partícula de, então meio pelo qual. A internet é a ferramenta ou local onde a ação vai acontecer. Aí logo depois temos
Nihongo, língua japonesa. Nihongo. Nihongo o, partícula o, né? É o objeto. E o verbo naraimasu, que significa aprender. Naraimasu, né? Aprender é o verbo narau, na forma de dicionário. Nós trocamos o u por i, ok? E adicionamos o mas. Então, internet de Nihongo naraimasu. Aprender japonês com a internet. Ok? Próximo exemplo. Headphone de ongaku o kikimasu. Ouvir música com o headphone. Headphone de ongaku o kikimasu. Headphone significa headphone, igual esse que eu estou usando aqui, né? É o fone de ouvido que vai na cabeça. Headphone. Então, ó, temos a letra Re, tsu pequeno, e o Do. Essa parte fala Redo. Redo. E aqui, letra Fu e letra O pequeno faz o som de Fo. Então, headphone. Headphone. Headphone de, partícula D, né? É a ferramenta que ele usa, é o meio pelo qual. Aí temos ongaku. Ongaku significa música. Música como um todo. Lembra que eu falei que a palavra uta significa canção? Né? Pode ser usada como música também, mas uta é uma música que normalmente é a melodia da voz, né? É a canção. Já ongaku é qualquer tipo de música, né? Seja instrumental, tradicional, pop, rock, com voz, sem voz. Né? Aí temos a partícula o. Partícula o é o objeto. E temos aqui kikimasu. Significa ouvir, escutar. É o verbo kiku. Informal. Ele é um verbo do grupo 1, então nós trocamos o ku do final por ki e adicionamos o mas. Kiku, kikimasu. Ok? É uma aula longa em função da quantidade de frases de exemplo, né? Talvez o que mais fique maçante para você é a quantidade de palavras novas. Mas você tem que sempre lembrar nessa hora que eu não estou forçando você a decorar essas palavras. Você memoriza elas com o contato, com a constância. Pode ver que várias palavras que aparecem aqui, né? Tabemasu, Nihongo, elas já se repetiram e você está pegando já. Então fica tranquilo quanto a isso. Você tem que ir no flow. Só me acompanha. Vai acompanhando o meu raciocínio. Pode repetir na sua cabeça as palavras. Mas não sai com aquela sensação de, nossa, preciso decorar tudo. Você precisa entender aqui a função da partícula D. E depois é exemplos usando ela e eu te explicando. Beleza? Curta a aula ao invés de ficar ansioso. A gente se vê na próxima aula. Se você gostou dessa aula, clica no gostei, garante que você está inscrito no canal para você ser notificado de todas as nossas novas aulas de japonês que nós publicamos aqui consistentemente. E mais importante, deixa o seu comentário com as suas dúvidas, dizendo o que você aprendeu e o que você gostaria de aprender também. Sua participação é muito importante. Lembrando que aqui na descrição do vídeo você tem acesso ao livro completinho, Desvendando a Língua Japonesa, e também todas as outras informações da nossa escola de japonês. Estou te esperando nos próximos vídeos. Tchau, tchau!